o nosso carinhoso boa noite a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, porque nós sempre desconsideramos os desencarnados. Estou pedindo para ele o ar porque peguei um probleminha na garganta e eu tenho que sustentar essa voz para cumprir a tarefa para a qual eu vim, não é? Então, uma alegria imensa estar nesta casa, sob a guarda de Francisco de Assis. Intitulado O Pobrezinho de Assis, mas na realidade, rico de amor, rico de exemplos cristãos. Então, cada um que aqui vem, sempre tem que, em primeiro lugar, refletir sobre isso. Estou numa casa de Francisco. O que me cabe. Agradeço infinitamente o amor com que eu fui recebida nesta casa. O Alisson já é um amigo, irmão da alma. O Fábio eu conheci hoje, mas o coração já fala de onde vem isso. Então, é uma alegria estar aqui. A mim coube o estudo das perguntas 825 a 828A do Livro dos Espíritos. Mas antes de as citarmos, eu gostaria de contar a vocês uma pequena história de uma fragata francesa chamada Medusa, que largou da França em 1816, tinha caído o regime de Napoleão I e a Casa dos Bourbon assumia com altos interesses políticos. Toda vez que colocamos os interesses pessoais à frente da tarefa que realizamos, logo não conseguiremos materializar o bem. É uma das perguntas do Livro dos Espíritos. E essa fragata partia à frente de 2 outros navios no comando desse trio em direção ao Senegal e levava a bordo só ela 400 pessoas. Entre elas, aquele que iria assumir, retomar para a França, o Senegal, que seria o governador. E por esses interesses foi chamado para comandar a Medusa um homem que havia sido exilado pelo outro governo e que há 20 anos estava completamente afastado da direção, do comando de uma nau. Ele confiou que os 150 marinheiros que estavam a bordo, cada um sabia do que lhe competia e que a ele bastava tomar decisões e apontar aqueles que as executariam. Tal foi a forma que no meio do caminho, traçada toda a rota, ele decidiu desviar-se dos demais navios, que por sua vez, sabendo dos riscos, permaneceram no mesmo caminho. Quando chegou aproximadamente à costa de Marrocos, esse navio encalhou num banco de areia e ficou ali por dias, sem que o comandante tivesse o conhecimento atualizado para
estabelecer a manobra. E o que é que ele fez? Começou a beber, junto com boa parte dos marinheiros, esperando que Deus, que o tempo, que alguma intervenção pudesse desencalhar o navio. Mas de repente veio uma imensa tempestade e a fragata Medusa naufragou. Esse comandante escolheu a dedo aquelas pessoas que pertenciam aos interesses do governo da França, ocupou com elas todos os botes disponíveis e de uma parte do navio, para que vocês tenham a ideia, essa parte fez uma balsa. Eu ia pedir para você colocar a imagem. Então, essa balsa era pequena e levava com ela, ou nela, 150 pessoas. Como é que surgiu essa tela? Dessas 150 pessoas, apenas 15 sobreviveram. E nessa época, Théodore Géricault, que era um pintor totalmente desconsiderado, porque ele não romantizava as suas pinturas, ele queria fazê-las exatamente reproduzindo acontecimentos reais. Então ele era excluído. E ele pegou esses 15 sobreviventes, o relato detalhado deles, e fez essa tela. Ele demorou 2 anos para fazer essa tela, que hoje está exposta no Museu do Louvre. Ela tem 5 por 7 metros. Então não é qualquer tela. E para vocês terem ideia, ele retratou, inclusive usando médicos para que declinassem sobre os acontecimentos terríveis que se abateram no transcorrer dos 28 dias que eles ficaram à deriva. Então, foi muito tempo. Essa balsa, com essas 150 pessoas, na primeira noite, 20 caíram e se afogaram. E vai narrando. Na segunda noite, houve um tumulto, porque a balsa começou a arrear nas pontas, dado o número de pessoas sobre ela. Então todos queriam vir para o meio da balsa. Então os soldados que ali estavam, que seriam responsáveis por permanecer com o governador em Senegal, atiraram e mataram 65 pessoas. Então percebam que tudo está sendo uma sequência de escolhas infelizes. E o que é que essas pessoas estão usando para fazer essas escolhas? A lei de liberdade, que nos é permitida a partir do momento que adentramos o período da humanidade. O livre-arbítrio vem conosco, o direito da escolha, e ele vai sendo apurado de acordo com as nossas experiências. Então, quando nós olhamos para esta balsa, nós vemos que todos os que se encontram nela têm o mesmo desejo: serem resgatados.
sobreviverem. Porém, nem todos escolhem o mesmo caminho para a sobrevivência. E quando nós estamos em risco, não necessariamente precisamos estar numa balsa, o instinto do egoísmo costuma vir ao comando das nossas atitudes. E fatalmente, nós passamos a querer nos proteger, mas dependendo das experiências que já angariamos, nós podemos nos proteger sem destruir o outro, levando o outro em consideração, ou simplesmente destruindo-o. Então eu trouxe esta tela, que eu acho que em certos momentos da nossa vida, nós realmente precisamos abri-la no nosso computador e perguntar a nós mesmos, principalmente nos tempos atuais: quem eu sou nessa balsa? Porque essa balsa é a nossa existência. E o direito de existir não é exclusivamente nosso. Toda a humanidade tem a divina misericórdia do Pai e a direção de Jesus para fazerem a travessia das infinitas reencarnações, a fim de chegarmos ao nosso destino, mantendo ao nosso lado o máximo de pessoas possíveis. O nosso trabalho nunca foi o de ser um obstáculo à vida do outro para que sobressaia a nossa vida. Mas temos feito isso instintivamente. Então, quando nós pegamos as perguntas que nos couberam, partindo da 825, e cada uma que nós estivermos lendo, a resposta está nessa nossa. A primeira: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Quem está aqui tinha liberdade plena de fazer o que quisesse? Não. Não a resposta. Porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ali o objetivo era comum. Na reencarnação também. Não importa que eu seja recifense, que eu seja maranhense, que eu seja paulista, que eu more em outro país, que eu seja de outro continente, os meus direitos terminam quando começa o direito do outro. E isso está sendo muito difícil de ser compreendido por todas as pessoas, inclusive pelos espíritas, que não poderiam se dar ao luxo de tal. Quando nós vamos à pergunta 826, porque, olha, você trouxe um caso extremo. Aqui não tem escapatória. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Percebam a resposta dos benfeitores a Kardec. Nasce do eremita no deserto. Porque aí você só tem que pensar em você.
desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que eles cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Há direitos recíprocos e deveres. Então, o que vocês observam nessa balsa? Que apenas um homem, lá na frente, se mantém o mais alto, o mais ereto possível, balançando uma camisa que, aliás, foi o sinal avistado 28 dias depois por um daqueles dois barcos que faziam parte dessa expedição e que, percebendo que a fragata Medusa não chegava e era ela que levava as mais altas autoridades, regressaram projetando um caminho suposto que não era o que eles deveriam ter feito, porque o comandante, que havia sido punido pelo governo anterior, queria agora simplesmente utilizar do seu poder. Ele não teve a humildade de reconhecer que não estava capacitado para assumir aquele cargo, até porque em 20 anos, mesmo em 1816, quando aconteceu o naufrágio, em 20 anos muita coisa mudou nos equipamentos desses barcos. E ele não estava apto, mas ele era um personagem interessante para o rei que assumiu a França, e ao mesmo tempo ele queria ser exaltado. E quando nós nos lançamos a um trabalho pensando em exaltar a nossa pessoa, por mais insignificante que ele seja, nós somos capazes de causar imensos prejuízos. Esse comandante tinha diretamente sob a sua responsabilidade a vida de 400 pessoas. E das 150 que ele atirou a balsa, e tem um detalhe que eu esqueci, porque quando ele os atirou a balsa, ele pôs um cabo num dos botes para içar a balsa. Mas ele considerou que poderia perder a sua vida, ele cortou o cabo e deixou a balsa à deriva. Então percebam como é que ele utilizou a sua liberdade. Porque por mais livre que nós nos consideremos para tomar uma atitude, nós não podemos esquecer que estamos sob a ação das leis morais, que consta exatamente onde nós estamos retirando as questões, que é a nona lei, a lei de liberdade. Então percebam que, estando sob as leis, a ação das leis morais, entre elas tem a lei de causa e efeito. Então nós somos livres para tomar a decisão, porém, feita a escolha, a consequência dessa decisão retornará ou imediatamente ou mais à frente sobre nós mesmos. Se todos tinham os mesmos direitos, ao olhar essa balsa, a gente acredita que também todos teriam os mesmos deveres. Porém, muitos simplesmente se deitaram.
desesperançados, desiludidos e ainda incentivando os outros a não se desgastarem tanto, porque o destino deles estava traçado. Eles todos iriam morrer. Até porque, no transcorrer desses 28 dias, entre tantas violências que aconteceram, eles praticaram o canibalismo. Então, percebam que muitos de nós, na balsa chamada reencarnação, sob todos os tormentos que assolam o planeta, que nada mais são do que o resultado das nossas escolhas anteriores, em conjunto, porque nenhum de nós está aqui na Terra por acaso ou indevidamente. Ao contrário, cada um de nós está no exato local onde tem ao seu redor todas as possibilidades de crescimento. Mas possibilidade de crescimento com tanto constrangimento material, moral. Quando você olha um carvalho, você esquece que, como todas as outras árvores, a semente teve que lutar. Ela precisou morrer para libertar a vida que estava dentro dela. Ela precisou de todos os esforços para romper o casulo que a cobria e migrar em direção ao sol. Nós não somos diferentes. Nós estamos semeados na terra das nossas escolhas para lutarmos até morrer o homem velho que está dentro de nós, que só pensa em direitos e se exime de todos os deveres, e buscar romper essa escuridão para ir de encontro ao sol chamado Jesus. Então, percebam que não estamos libertos de muitos deveres. E neste momento, os espíritas, deixa eu abrir aqui uma ressalva, que nós temos um tempo. Porque quando a gente pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que Jesus transplantou a árvore do seu Evangelho para o nosso território. Mas não o fez efetivamente. Para cá ele nos trouxe espíritos que estavam afundados nos lodos da própria história, nos velhos territórios, onde vivemos infindáveis experiências, e a sua misericórdia nos concedeu um local livre de situações que se gravam no éter e que nos influenciam diretamente. Então, aqui era uma terra nova, sem experiências que nos forçassem a reavivar as más inclinações. Por um tempo, se precisar, ele vai levar essa árvore do Evangelho a outros rincões, ou legá-la a outras gerações que talvez não sejam espíritas, se nós, os espíritas, fizermos o que a maioria dos que se encontram na balsa estão fazendo, literalmente a deriva. Então a gente precisa pontuar isso. Pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo
Eu vou me diluir na vida do outro? Não, de modo algum. Porque este é um direito que me vem da natureza. Vocês querem ver, né, o respeitar o direito do outro? Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Eu acho que grande parte das pessoas, se não passou por isso, conhece alguém que passou. Alguém que vem frequentar o centro e que é o único espírita da família. E ele diz assim: vocês não imaginam o que eu passo para conseguir vir ao centro toda semana. Eu passo muito constrangimento, antes e depois. Vai lá, né? Vai lá naquela casa. Aí muitas vezes nos vêm sair com a garrafinha de água fluidificada e fazem aquelas brincadeiras jocosas. Aí nós, espíritas, nós temos uma especialidade de vingança embutida, usando a lei de causa e efeito. Por exemplo, um dia eu me recordo que a nossa casa tem uma escadaria. E uma pessoa, coincidentemente, viu chegar ao centro alguém que supostamente, porque eu vou contar o que ela me contou, havia prejudicado. Ao invés dela ficar feliz que aquela pessoa foi ao centro e aproveitar para dizer: Senhor, será que tu não estás colocando essa pessoa diante de mim para eu, que já sou espírita, olhar para ela de uma outra forma e, quem sabe, perdoá-la, não lhe desejar mal algum, não é? Deixar que ela aprenda com os próprios erros e não eu copiá-la nos erros para me vingar dela. E quando a pessoa levantou, tomou passe e dirigia-se para a escadaria, aquela criatura pensou alto e diz assim: agora, diante dos espíritos, eu vou ver a lei de causa e efeito, ela vai rolar da escada. E ela apontava que não era ela que estava desejando mal, era apenas a lei de causa e efeito, que ia fazer a pessoa rolar da escada. Então percebam como nós distorcemos. Então aí a gente chega em casa, escuta uma série de situações, de palavras, e como é que a gente se vinga da pessoa? A gente diz assim: olha, está falando tudo isso, mas sabe que o evangelho de hoje, quem deveria ter ouvido era você? Ele foi todinho para você. Mas que interessante, não era aquela pessoa que estava lá, éramos nós. E aquele evangelho que a gente supunha que era para outra pessoa, porque de repente está falando da situação em que aquela pessoa está envolvida, nós também estávamos envolvidos. Estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos exemplo de modificação para que a outra pessoa chegue em nós e diga: mas você não se incomoda mais que eu fico brincando em relação à casa lá que você frequenta? Você agora está diferente, eu não consigo mais te deixar enraivecido. E você diga: graças ao que eu estou aprendendo lá. Então, respeitar o direito do outro, embora o outro possa não estar respeitando o seu, mas ele precisa aprender. E como é que ele vai aprender se ninguém lhe servir de exemplo? Então percebam que novamente nós vamos para a balsa. Quando nós tomamos essa atitude, nós somos os que permanecemos deitados, embora tenhamos o conhecimento para erguer os outros. Não temos levado o Espiritismo para fora do centro, para a comunidade em que nos encontramos. Pelo contrário,
Nós temos feito um esforço enorme de trazer as coisas lá de fora para tentar adaptá-las dentro do centro. Estamos prestando um serviço contrário ao Cristo. Pergunta 828. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Resposta: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. E eu vou ter que repetir, por conta dessa pergunta, para ficar bem ilustrado, um caso que eu contei na Casa Espírita, onde ontem tive a alegria de participar. Porque quando nós vamos a obras póstumas, nós vamos encontrar lá que a nossa evolução espiritual é avaliada por 3 caracteres distintos. Primeiro, de mim para comigo, como é que eu me enxergo, como eu me cuido, com o meu objetivo, que é evoluir. Mas para evoluir, como é que eu me comporto com a minha família? Eu dou à minha família o mesmo direito que eu dou a mim para galgar um degrau a mais, mas não para aí. Também é levado em conta a forma como eu estou inserido na sociedade em que me encontro. Como é que eu ajo nessa sociedade? É feita uma média de 3 notas. Então, eu fui uma vez a uma casa espírita que tinha, à época, 1.200 trabalhadores. 1.200 trabalhadores. 10 obras assistenciais atreladas a ela. Esperava-se que ali se vivesse o espiritismo em grande amplidão. E aí, eu fui recepcionada pelo presidente da casa, que me disse assim: Eulália, nós temos evangelho todo dia. E todo dia nós temos aulas de evangelização infantil. Só hoje estão em atuação 22 salas de evangelização. Eu confesso que eu senti uma inveja espírita, né? A gente sente. Tanta criança assim, né? E ele disse: na impossibilidade de você conhecer todas, eu vou te levar a uma. E escolheu uma sala de petices entre 9 e 11 anos de idade. Me apresentou, eles me saudaram felizes. Daí ele perguntou: petizada, digam para a tia Eulália, vocês gostam ou não gostam de vir na evangelização? E a meninada pulou e disse: gostamos muito. Mas sabe como é criança, né? Quando você puxa a corda, você não sabe quanto tempo aquela corda vai durar. Às vezes a gente quer que ela pare em algum ponto, mas um dos petizes muito incentivado diz: yes, eu gosto demais daqui, eu gosto demais, eu fico contando o dia para vir aqui, porque é o único dia que esse homem aí, que é meu pai, é bom. Porque lá em casa, ele castiga a gente. A franqueza de uma criança. Percebem o valor dessa resposta que está aqui? Porque muitos de nós esquecemos de que pergunta a pergunta do Livro dos Espíritos, tanto
Allan Kardec que as fazia, quanto os espíritos da codificação que as respondiam, estavam voltados para que nós as aplicássemos ao nosso dia a dia. Tudo que nós pregamos, nós temos obrigação moral de vivenciar. E a 828A. Ser lesão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, claro, né? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. Então, se eu estou pregando um princípio para os outros, eu tenho que me esforçar no limite das minhas forças para colocar em prática na minha vida. Porque não nos é pedido perfeição. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos encontrar lá no item 4, os bons espíritos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, o que nos dá o aval de podermos falar é nos encontrarmos, no mínimo, nos esforçando ao máximo para concretizar aquilo que colocamos para o outro. Vamos para nós. Todo mundo queria se salvar, isso mesmo? Mas quanto ali se esforçavam para colocar em prática o único modo pelo qual eles poderiam ser encontrados? Era todo mundo quase nas costas de dois. Um terceiro, que aqui tenta se levantar, está fazendo um esforço, mas os demais se abandonaram. E, pasmem, eu encontro muitos espíritas que justificam por que estão assim. Porque eles dizem que no livro dos Espíritos tem uma resposta que diz que os espíritos não nos influenciam, mas na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então, se eles estão nos dirigindo, o que eu vou fazer? Só que essa direção está exatamente nas mãos daquele em quem eu coloquei a minha própria existência. Essa direção não é senão o retorno à sociedade estabelecida entre eu e aqueles que pensam como eu. Então, percebam que nenhum espírito faz com que alguém pense diferente do que ele já pensa. Eles podem potencializar aquilo que já existe em nós. E, infelizmente, nós estamos encontrando mais isso em direção ao mal, à obsessão, do que em direção ao bem. Esta balsa recebeu socorro. E era uma balsa da terra, que simplesmente estava à deriva. Quando Jesus nos permitiu retornar, e retornar não é tão simples quanto nós imaginamos, porque tem bilhões de espíritos atrelados à terra, rogando a bênção de uma oportunidade. E quem sabe, até invejando aquela que nos foi dada, com tantas condições de crescimento. Mas Jesus
essa balsa da existência, que é a terra, ela não está à deriva. A própria lei de liberdade que nós julgamos que é ilimitada, no fundo é contida pela misericórdia e pelo amor do Cristo. Essa balsa chamada reencarnação só vai sossobrar, só vai naufragar se nós nos deitarmos sobre ela, esperando que ela seja conduzida onde nós queremos sem o nosso esforço. Provavelmente, aqueles que se agitam, bem-aventurados os aflitos. Os aflitos são aqueles que se mexem durante a dor, para sair dela, de alguma maneira, mais ricos do que entraram, sem nunca deixar de pensar naqueles que estão na mesma balsa. Porque se a balsa naufragar, iremos todos. A maior e mais rica de todas as balsas que Jesus nos concedeu, a família. A família. Não tem aquele que veio para afundar a balsa. Tem aquele que não sabe como fazê-la navegar. Mas nós somos espíritas e nós sabemos. Então façamos nós, até que ele aprenda. Que a nossa liberdade não deixe o outro invisível perante os nossos olhos. Porque se ele se sentir completamente desamparado e tomar a direção errada, nós também iremos sofrer, porque estamos na mesma balsa. A balsa chamada Terra não está dentro. Não está ao acaso. Ela está sob a governança do Cristo. E Ele está fazendo de tudo, para que todos nós cheguemos ao porto da regeneração com Ele. Mas se você quiser desistir, pular da água, ou matar a esperança, os sonhos daqueles que navegam juntos, Ele não vai te impedir. Porque Ele sabe que você, de verdade, ainda não conseguiu absorver a lição. Vai ter que repetir de ano. Mas outro Cristo conduzirá a classe para onde esses que não estão tendo o entendimento e gerando o esforço necessário para manter a balsa navegando, também vão ser acolhidos. E mesmo que de bilhões de espíritos, porque hoje a guerra do mundo espiritual inferior não é com o Cristo. Eles já sabem quem é o Cristo. Eles sabem que o Cristo é infalível. Quem não sabe somos nós. E eu tenho me assustado com o número de espíritas que não sabe disso e diz: mas quem que elegeu Jesus para ser governador da Terra? Está na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Espíritos Marcados, os Messias do Espiritismo, leiam, para saber por que ele é. Por que ele é. Então, se ele está no comando e ele é infalível, e esses espíritos o sabem, por que está acontecendo tanto tormento na Terra? Por que eles já não desistiram? Porque eles não estão disputando a Terra
com Jesus. Eles estão disputando-nos, os que nos dizemos cristãos, para, já que Jesus vai vencer, que ele não consiga levar todos com ele. A lei de liberdade é muito clara e diz: a escolha é de cada um de nós. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.